Olá, Libriano, Libriana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Libra. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente essa leitura, esta mesa, bem como trarei uma indicação de livro para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente, para você, Libriano, um presente para você, Libriana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do arcano maior de número 16, a torre. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 7 de espadas. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o carro, o arcano maior de número 7. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre essas casas, sobre a energia da torre. Nós temos o 7 de paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do As de espadas. Sobre a energia do 7 de espadas na casa 2, nós temos a carta 10 de ouros. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta, o 5 de ouros. Gratidão. Sobre o carro, o arcano maior de número 7, nós temos a energia do arcano maior de número 13. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do valete de espadas. Gratidão. Bem, Libriano, Libriana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito e inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o arcano maior de número 16, a torre, nós temos a energia dos livros. Sobre o 7 de espadas, nós temos a energia dos pássaros. E sobre o carro, o arcano maior de número 7, nós temos a energia dos peixes. Gratidão. Bem, Libriano, Libriana, a energia do presente ela será regida pelo arcano maior de número 16, a torre. Atrelada a essa energia, nós temos a carta dos livros, que traz aqui o aspecto de contratos, papéis, documentos. É como se algo aqui não oculto, viesse à tona. Nós temos o aspecto da destruição e da devastação. E tudo isso acontecendo na nossa vida de forma repentina. É uma catástrofe, a própria representação da torre, como se esse raio inesperado atingisse aquilo
ao qual nós achávamos que era seguro, concreto e firme, para que a gente possa se refazer. Então, há aqui um despertar, por exemplo, mas trazendo consigo uma compreensão, mas ao mesmo tempo uma compreensão dolorosa. São eliminações, né, de conceitos ou áreas aqui que nós construímos erroneamente na nossa vida. Então isso irá se desmoronar. Pode ser também uma revelação aqui em consequência do 7 de espadas que está na casa 2, que fala aqui sobre roubo, traição, arrogância. Então, há aqui esses aspectos do passado que também será revelado no presente, né? Então, aqui nós temos uma revelação muito profunda depois de um sofrimento extremo, tá? Então, o tarot está dizendo aqui, Libriano, Libriana, que essas questões elas virão à tona. Abaixo dessa energia, nós temos a energia do 7 de espadas, do 7 de paus e do Ás de espadas. E o 7 de paus é como se nós estivéssemos aqui numa batalha, né? Numa energia de combate e de opressão, de intimidação, onde nós estamos defendendo aquilo que nós acreditamos. Mas, entretanto, o tarot está dizendo aqui que você não pode ficar no meio, né, de uma determinada situação. Há necessidade de observar as coisas à sua volta. Não defenda aquela que não merece a sua defesa. Não defenda alguém aqui que não faria o mesmo por você, né? Você deve defender sim, mas defender aquilo que você acredita, né? É ajudar, mas sem se envolver neste conflito, nesta questão que pode estar atrelada também às questões de cunho profissional. É como se nós precisássemos aqui nos esforçar ao máximo para superar um obstáculo, pois a própria representação do 7 de paus traz essa defesa, ou enfrentar aqui uma oposição que parece ser insuportável sobre nós. Então nós vamos precisar de coragem, heroísmo e viver aqui por uma determinada causa, mas volto a repetir, não se coloque entre pessoas, não defenda, né, aquela que não merece a sua defesa. Atrelado, nós temos a energia do Ás de espadas, trazendo aqui o aspecto da verdade, né? Mas da verdade como causa maior. Nós temos as concepções puras, as ideias também aqui um pouco de forma abstrata. É como se houvesse muita crítica na energia do presente, mas que nós podemos aqui resolver ou esclarecer estas questões pela lógica. O Ás de espadas traz a justiça, o juramento, né, sendo feito e mantido, porque a própria representação do poder da palavra são as ideias iniciais, as inspirações intelectuais. Então mantenha-se firme e forte para consigo e, consequentemente, para as outras pessoas. Mantenha-se honesto, honesta naquilo que você fala, externa, né? Diz para estas outras pessoas. Então, há esse poder muito forte correlacionado àquilo que você fala, externa. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Libra. Se não ressoar, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 7 de espadas, né, que é a dissimulação, a decepção, é alguém aqui deixando de lado a honra, a energia de roubo, de traição. Por isso que nós temos a torre, né, trazendo o aspecto da destruição na casa 1. É alguém que agiu aqui nas sombras e foi desonesto, né, desonesta conosco. E nós precisamos expor esta desonestidade desta outra pessoa para conosco.
ou até mesmo usar aqui de persuasão para que nós possamos obter respostas em relação a essa energia, a essa vibração representada aqui pelo sete de espadas. Uma consequência dessa energia, dessa vibração, está atrelada à herança, ao compromisso familiar. Então, há aqui uma traição para alguns de vocês que pode estar correlacionado a um ambiente de casa, né? O ambiente das pessoas mais próximas, porque o 10 de ouros representa a traição de cunho material, financeira, mas também esse roubo ligado a essas vibrações, mas nós temos aqui os compromissos, né, ligado à família. Há necessidade aqui de honrar os nossos ancestrais e buscar a sabedoria desta ancestralidade. É momento de descanso em relação a essa vibração do sete de espadas. É como se tivesse aqui um mentor, um guia, nos firmando, nos orientando, nos trazendo força, né? Porque é muito delicado aqui lidar com o sete de espadas e principalmente quando essa energia, essa vibração está atrelada ao seio, né, de cunho familiar. Então nós temos um aspecto que é para que você possa viver, né, em sua obra, em seus descendentes e buscar aqui respostas dentro da ancestralidade. Pedir para que esses seres de luz que vieram antes de nós cobrir a nossa energia, né, de luz, de brilho, para que a gente possa aqui enfrentar essa situação com determinação e com força. Um outro aspecto dos pássaros traz a energia de fofoca, né? E essa energia de fofoca pode estar correlacionado a essa energia do sete de espadas. Mas, infelizmente, toda essa falsidade ela virá à tona. Lembrando a você que é uma energia para o coletivo, tá? Tenta adequar o que estou falando à sua realidade. Nós temos o 5 de ouros, que é a vibração da falta, da escassez, do não merecimento, é o desabrigo, né? É uma energia fria, é pedir ajuda e não receber. É como se nós trouxéssemos aqui para o nosso presente uma energia de isolamento. E de isolamento também de cunho espiritual. Por isso que há necessidade aqui de ancorar a nossa espiritualidade para que a gente entenda, né, esse processo aqui de transformação trazida pela torre e pelo ás de espadas na casa 1, na energia do presente. Então vamos buscar a força das nossas questões de cunho espiritual, em todo e qualquer pensamento dessas conexões do passado que vierem até o nosso presente, vamos substituir por algo positivo, como eu sou, eu posso, eu consigo, né? Eu sou capaz, eu sou merecedor, eu sou merecedora, e deixar, né, esse conflito aqui, essa energia de roubo e de traição no passado e impulsionar para o novo. Então é melhor a gente retirar aquilo que não serve, aquilo que não agrega, aquilo que não faz com que nós possamos aqui evoluir. Então vamos trazer gratidão ao universo por estar limpando, né, frequências, energias densas sobre nós. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro, acontecimento futuro, nós temos a energia do carro e nós temos a carta dos peixes, trazendo aqui expansão de cunho material, né, e financeira. Nós temos aqui, libriano, uma certa influência do signo de Câncer sobre nós, porque diz aqui que as questões de cunho de herança, novamente, como o 10 de ouros, né, e os peixes também traz essas questões de cunho material ligada à herança. Então possa ser aqui que muitos venham aqui nessa discussão, nessa briga em relação a estas questões, mas que as coisas irão ganhar força e velocidade. É como se nós teremos aqui
vitórias e vitórias rápidas e seguras, mas que nós precisamos enfrentar uma situação com determinação. É uma carta que traz o aspecto do progresso, né, do movimento de todos os tipos, mas que nós precisamos exercer o controle sobre a nossa vida. Há muita atividade na perspectiva de futuro em relação às questões do trabalho e de cunho material, é uma intenção, e quando a gente tem uma intenção, a gente impulsiona para a ação. Então, há aqui a busca, né, focada em uma nova jornada ou em uma direção ou um objetivo que nós temos em mente, né? Algo claro aqui, bem específico, que a gente possa colocar a mão e trazer aqui a transformação, o movimento, isso acontecendo de forma muito rápida. Nós temos um outro arcano maior, que é o arcano maior de número 13, trazendo a influência do signo de Escorpião. E aqui nós temos o aspecto da transição e da transformação, como se fosse uma metamorfose, né? Não é uma morte física, mas há aqui a necessidade de abandonar o nosso antigo eu, de abandonar essa energia do passado que não nos serve mais. É como se o tarô dissesse que nós temos que eliminar aquilo que não é mais necessário na nossa vida, seja comportamentos, né, atitudes, pessoas. É como se a gente soltasse essa energia e impulsionasse aqui para o novo. Tudo aquilo que traz definhamento lento em nós, nós iremos soltar para que a gente possa se expandir, né, para o novo ou enfrentar aqui uma nova forma ou estilo de vida. Então, há inícios, né, de grandes mudanças aqui sobre nós, sobre a nossa energia, sobre a nossa vibração, e que nós devemos nos permitir a esta frequência, né, do novo. Porque nós também temos aqui o valete, né, de espadas, trazendo a nossa genialidade. É como se nós estivéssemos mais analíticas, observando tudo e todos, né, à nossa volta. Pode ser também aqui, na perspectiva de futuro, o início de algo ligado à intelectualidade, aos pensamentos. É como se nós pegássemos aqui o nosso campo mental, os nossos desejos e ideias e materializasse, né, trouxesse essa ideia para a nossa realidade, mas que nós precisamos aqui nos libertar de alguns preconceitos ou de ideias inquestionáveis. Então, há muita inteligência em nós, a mente muito aguçada, então nós devemos pegar essa inteligência, esse campo mental e materializar, né, com aquilo que nós desejamos, seja a expansão correlacionada à energia do carro, seja em relação a essas questões de cunho material e financeiro a longo prazo. Então, vamos focar naquilo que é benéfico para nós. Tenta adequar o que estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Libra. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente esta leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como, né, a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 48, arcanjo de número 48, Mihael. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 97, e a mensagem diz o seguinte: este anjo protege os casais, proporcionando a paz, a união e a felicidade. Amplie sua consciência e mantenha sua proximidade com Deus. Invoque este anjo para proteger sua família e filhos, ampliando sua consciência através dos estudos. Mihael, arcanjo de número 48, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 97. Como indicação de leitura, eu trago o livro, né, do professor Hermógenes, Autoperfeição com Hatha Yoga. É um clássico, né, sobre a saúde e a qualidade de vida através dos pranayamas e dos exercícios, né, dos asanas, né, que são as posturas. Pranayamas, exercícios respiratórios,
e os asanas, as posturas do yoga. José Hermógenes de Andrade de Filho, conhecido como professor Hermógenes, foi o pioneiro em medicina holística no Brasil, nascido em 1921, e ele dedica-se ao crescimento espiritual dos seres humanos, dividindo o seu tempo no trabalho na Academia Hermógenes, na publicação de livros terapêuticos e de poesia, e na produção de artigos para a imprensa, na ministração de cursos, seminários e teses para congressos científicos. Foi o mestre, né? Ele abriu o caminho, ele trouxe essa energia, essa influência, né, das práticas do yoga e expandiu, né, esse conhecimento no Brasil. Segundo a tradição, foi o deus Shiva, né, que num gesto de bondade ensinou a sua esposa, a deusa Parvati, a Hatha Yoga, incluindo os asanas em número igual ou de todas as espécies de seres vivos que existiam na Terra. Entre tantas, 84 são as principais. Destas, apenas algumas têm sido usadas frequentemente. A finalidade principal de um asana é sempre de natureza mental, vencendo a inquietude e a fragilidade da mente. Facilitam a concentração, criando condições de administrá-la. No entanto, as consequências benéficas sobre o soma ou corpo não são menos profundas. No psíquico como no físico, os asanas melhoram os que os praticam. Doença, embotamento, dúvida, negligência, avoamento, indolência, ilusão e instabilidade emocionais, geradores de inquietação mental, não resiste à poderosa atuação dos vários asanas, quando praticados com habilidade e assiduidade. E diz assim: Hatha Yoga, também conhecida como yoga de força, tem um poder de curar, de erguer, de apaziguar, de libertar. As práticas de asanas, posturas de yoga, que nos ajudam a desenvolver mais consciência corporal, e os exercícios respiratórios, chamados pranayamas, proporcionam flexibilidade, equilíbrio, melhor condicionamento e uma vida de excelente qualidade. Então, gratidão ao professor Hermógenes, né, por expandir o yoga no Brasil e por trazer aqui um livro, né, que de certa forma também reflete um pouco sobre as minhas práticas, a minha busca de cunho espiritual, e eu gostaria aqui de trazer também essa expansão para você, tá? O yoga ajuda a manter o equilíbrio, né, no corpo físico, no corpo mental, e é uma preparação, vamos dizer assim, para que a gente sente e fique em silêncio. Se você já leu, deixa aqui nos comentários para que a gente possa incentivar outras pessoas a estudar sobre o yoga e fazer leituras. Se você pretende ler, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, né, para o livro, bem como para o tarô de Waite e o baralho cigano que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.